Olá, vamos continuar o estudo do o trabalho, o cientista espiritual André Luiz. Eu estou agora nesses números falando sobre a reencarnação, que o André Luiz ele trouxe bastante informações sobre reencarnações em vários livros dele, mas talvez o central seria o livro Missionário da Luz, que ele traz bastante informações. E eu estou já chamando a atenção. Primeiro, a reencarnação, que o mundo acadêmico ainda não estuda, apesar de nós já tivemos trabalhos aí fantásticos do mundo acadêmico, como o trabalho de James Steve, o Benagi, o próprio Hernani Guimarães aqui, deixou muitos trabalhos sobre reencarnação, trabalho científico, trabalho disso. Mas o mundo acadêmico ainda não estuda, ainda não se interessou pelo assunto, mas vai se interessar porque não tem outro jeito, é uma lei biológica, lei natural, isso vai acontecer. Então, eu estou chamando a atenção do André Luiz, que vai trabalhar esse assunto. Ele chamando a atenção que ele ficou impressionado no primeiro capítulo, eu falei da primeira lição, eu falei do prédio com a quantidade de técnicos que ele fica impressionado. São centenas são milhares de técnicos trabalhando isso. Técnico que conhece detalhes do corpo humano. Ele começa observando um corpo de um homem saudável, de uma mulher saudável, perfeita, aquela perfeição, que ele e vai mostrar agora os detalhes de outro. Então, o espírito ele vai mostrando esses detalhes. Então, eu quero falar dessa lição número 3 sobre reencarnação. O André Luiz mostrando que os técnicos, que tem técnicos também para fazer a reencarnação, no mínimo 2, eu falei, no mínimo 2, mas existe, às vezes, dezenas de técnicos que vêm. E os técnicos, fora disso, tem o anjo da guarda do espírito, que ainda não é técnico, mas é um anjo da guarda e, às vezes, conhece muito o assunto. Então, uma coisa que me espantou e que o André Luiz chama a atenção, ele dizendo dos mapas das pessoas. As pessoas entravam naquele, saía com o mapa, os desenhos de como vai ser o corpo dele, igual uma planta, sai com a planta da casa, a planta do prédio, ele saía com o desenho, e no desenho, às vezes, chamava a atenção de um órgão que ia ter mais dificuldade, um problema glandular, um problema, às vezes, do coração, dependendo da necessidade do outro. Ou, às vezes, ia ter um corpo perfeito, e, às vezes, o cara diz, olha, ele vai ter um corpo perfeito e está programado aqui para viver mais de 70 anos. Até o espírito diz, ó, você vai reencarnar, por favor, faz o favor de não vir antes dos 70 anos, porque você é para mais de 70 anos, mais de 80, depende do caso. E, às vezes, o jeito volta antes. Agora, uma das coisas que me espantou, além dessas plantas, é os técnicos olhar, como ele olha ali o material, a técnica, e o André Luiz dá um olhar muito especial para cromatina. Dentro da célula existe uma substância chamada cromatina. E ele chama a atenção naquela época que a cromatina ela vai formar os cromossomos. Vai formar os cromossomos. E é nesses cromossomos que estão os genes da genética, os genes. E ele diz o seguinte, que o espírito, se não tiver uma proteção especial, quando ali está reencarnando, por isso que tem os técnicos, pode, a depender, velhos inimigos, obsessores, querer fazer alterações na cromatina, para alterar os cromossomos e alterar a genética. Ele diz que tem um cuidado muito especial. Então, ele fala dos cromossomos, que eles vão trabalhar muito isso, essa cromatina, muito, por causa do problema da genética. Então, ele trabalha como no gene, o mapa, ele faz o mapa, diz, olha, nós vamos ter que trabalhar aqui do gene quando ele estiver
onde é que nós vamos agir, ele já sabe onde é que vai agir. Então, os espíritos dizem assim, aí a pessoa diz, mas então a herança genética não é verdade? Claro que é verdade. A pessoa vai herdar a herança do pai e da mãe para a formação, sobretudo, da forma, da estrutura, mas ele tem as suas tendências e essas tendências podem fazer alterações. Então, às vezes, os espíritos construtores desse ser, ele vai fazer alterações nesse gene durante o processo de formação. Eles podem fazer alterações disto, porque, às vezes, o sujeito vai ter determinada coisa que não herdou dos pais nem da mãe, é a herança dele mesmo de outras encarnações, ele precisa passar por aquela experiência. Então, isso daí, o André Luiz chama uma atenção muito grande para essa cromatina. Ele chama a atenção dessa cromatina que sofre uma influência espiritual muito grande quando o sujeito vai fazer esse encarne. Ele vai sofrer a influência. Isso foi algo que me chamou a atenção, ele dizendo, puxa, sofre essa influência, todos os espíritos têm técnicos para fazer isso. E ele mostra, inclusive, que eles podem fazer alterações até mesmo no testículo do pai, porque ele vai alterar ali na formação do testículo, o testículo vai mandar espermatozoide e eles podem sofrer já alterações ali no espermatozoide. A própria mente do pai pode repercutir sobre isso. Por isso que é muito importante, às vezes, o trabalho que ele vai fazer de reconciliação entre o espírito que vai reencarnar e o pai. Como a mãe tem uma capacidade muito grande de alterar também, porque a mente da mãe tem uma influência muito grande nessa formação do embrião, do feto. A mãe vem, porque existe a modelagem que é natural, que vai acontecer a modelagem, mas a mãe pode alterar também, fazer alterações nessa parte do embrião e do feto. Por isso que os cientistas atuais sabem que é muito sensível essa área, por isso que a maioria dos remédios está lá escrito, é contraindicado nos 3 primeiros meses de gravidez, é fácil de alterar. Mas o que me chama a atenção, os espíritos dizendo que pode sofrer alterações aí, desde do espermatozoide do pai, desde do óvulo da mãe e também, depois que começa a formação, eles podem sofrer alterações na cromatina, que vai alterar os cromossomos, que vai alterar os genes. Eles podem fazer isso. Isso foi algo também que chamou muita atenção quando o André Luiz acorda para esse lado. O mundo acadêmico ainda não discute isso, mas com certeza vai discutir. Até o próximo encontro nessa série André Luiz, o cientista espiritual.